Família Tricolor, vamos falar sobre os reforços que chegaram, vamos falar possível reforço que pode estar a caminho do Fluminense e vamos falar sobre a final de domingo. Temos muito assunto para comentar aqui e hoje é 4 de março, amigo. Hoje é feriado mundial. Depois eu explico por quê. Vem comigo. Diga lá, mano velho, mais uma vez obrigado pelo carinho da presença, é sempre muito bom tê-los por aqui. E família, quero convidar vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho. E hoje eu tenho um apelo maior para pedir que vocês aceitem esse convite. Hoje, estou ficando mais velho, 4 de março, o amigo que vos fala está completando mais uma primavera. Desde já quero deixar meu agradecimento pelas pessoas que estão me felicitando nas redes sociais. Muito obrigado, galera. Obrigado mesmo, ok? Muita rapaziada no WhatsApp, no YouTube, no Facebook. Rapaziada, muito obrigado mesmo. Instagram, a galera tá dando um carinho que eu nem sei se mereço. Muito obrigado mesmo, ok? Vocês são maravilhosos. Obrigado pelo carinho de ter vocês como amigo. Muito obrigado. Ok, família? Família, vamos lá, galera. Eu quero começar aqui falando sobre reforços. E eu quero deixar bem claro sobre quem viu meu vídeo ontem. Eu ontem estava muito possesso, e ainda tô. Mas vamos deixar duas coisas bem separadas. Primeiro, não é em relação aos jogadores. Eu não tenho nada, nem vou torcer contra, pelo contrário, tanto para o Castilho como para o Milan. Não é isso. É a questão que o Milan eu achei até o preço justo. Mas para o Castilho não. E o que me irrita é aquele assunto babaca de que, ai meu Deus, é que agora está desesperado. O desespero quem faz é a parte da imprensa que sufoca a diretoria. Nós poderíamos contratar o mesmo Castilho na metade do ano por um preço bem mais em conta. Por quê? Porque os 20 milhões que foi oferecido ao Arias não estaria no acordo, não seria mais levado em consideração. O título da Sul-Americana não seria levado mais em consideração. Entendeu? E o Lanús não teria essas duas armas para poder utilizar contra a gente. E nem teria esse sufoco dessa panela do mal, essa faca que eles botaram no pescoço da diretoria e a diretoria frouxa aceitou. Essa é a minha revolta, ok? Quanto aos jogadores, cara, não tem nada a falar, são bons jogadores. São bons jogadores. E quando eu falo que o Rodrigo Castilho não é nenhum craque, eu estou falando a verdade, pô. 10 milhões é preço de craque. Ele é um bom jogador, esforçado, guerreiro, tal, sim. Se encaixa? Pode se encaixar sim. Mas nós só vamos saber depois que tiver em atividade, galera. Eu já falei para vocês e repito, eu não sou aqui aquele que conta com o ovo no fiofó da galinha. Não, que veio, agora é barbaridade, agora é maravilhoso, sabe por quê? Porque essa minha honestidade com vocês aqui agora vai bater de frente com a hipocrisia de alguns. Tem alguns que fazem parte da panela do mal, que foram lá fazer pressão na diretoria para trazer o Rodrigo a qualquer preço. Deus queira que não aconteça. Papai do céu abençoe, que ele vá muito bem no Fluminense, faça muito gols, dê muitas assistências, que tudo corra bem. Mas se por acaso ele tiver dificuldade de adaptação, essas pessoas que botaram a faca no pescoço da diretoria são as primeiras a querer escrotizar o clube por causa da contratação dele. Como se eles não tivessem feito nada para contratar. É isso que mais me aborrece, cara. Por quê? Porque eles não pensam duas vezes antes de jogar contra o clube. Entendeu? Parece que eles gostam de pilhar os outros. Pilhar a torcida adversária. Mas quando a torcida adversária pilham eles querem descontar no clube. Eles querem se aliar à torcida adversária para atacar o clube. É isso que eu fico bolado. É isso que eu não concordo. Entendeu, família? Então, o garoto tem tudo para arrebentar, os dois têm tudo para fazer uma boa campanha no Fluminense, e eu assim espero.
Vou torcer por isso, ok? Só para deixar claro. E uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é que o Fluminense está em negociação com o São Paulo. Parece que está bem encaminhado para a contratação do Alisson. Eu acho um baita jogador. Mas tem que ter um detalhe. O Alisson tem que estar na ponta dos cascos. O Alisson só funciona quando está bem fisicamente. Teve um desentendimento lá, numa transação do Alisson com o Corinthians. Mas na verdade, a torcida pegou no pé do Alisson, não quer mais ouvir falar do Alisson, está brigada com o Alisson. Mas a grande verdade é que a culpa não foi do Alisson. O Fluminense está tentando uma contratação sem custo. O Fluminense vai tirar das costas do São Paulo a responsabilidade de pagar o salário do Alisson. Até aí tudo bem. E segundo informações, segundo fontes, o acordo que o Corinthians tinha feito com o São Paulo era o mesmo. Só que depois do Alisson ir lá, conhecer o CT, já está tudo encaminhado, me parece que o São Paulo pediu 1 milhão ao Corinthians para liberá-lo. E aí o Corinthians falou não, aí não. E por isso que o Alisson voltou. Só que essa explicação não foi passada para a torcida do São Paulo. A torcida achou que o Alisson que não quis ir. Então a torcida estava meio que de mal com o Alisson por causa disso. Ok? Mas na verdade foi o São Paulo que pediu um pichulé. Espero que o São Paulo não faça isso aqui. Né? Que o São Paulo libere de boa, até porque se o cara já está no elenco do São Paulo, não está sendo utilizado, está sendo um peso morto, só em vir para o Fluminense, pô, é um alívio nas contas do São Paulo, né? Então vamos aguardar para ver o que acontece. Mas segundo informações, deve ser sacramentado hoje. Se o São Paulo não der para trás, o Alisson chega hoje ao Fluminense. Ok? E eu não vou lamentar pela chegada do Alisson. Eu vou lamentar por mais uma vez a gente ver que o Zubeldia ele tem antipatia pelos garotos do Fluminense. Porque eu deixo bem claro, o elenco do Fluminense hoje, temos o Júlio Fidelis na lateral direita, o David Schultz na zaga, nós temos no meio campo, eu não vou considerar Martinelli nem John Kennedy, tá? Porque eles já estão aí há muito tempo, não vou considerar agora, dos novos. Eu vou considerar o Matheus Reis e vou até considerar o Riquelme. Irmão, nós temos 4 jogadores da base. Isso não impede que o Zubeldia possa colocar mais gente, cara. Não estou falando para ser titular, mas é para os garotos crescerem e ganharem confiança. O Luiz Fernando no meio campo joga muita bola. Joga muita bola. Esses garotos, para mim, que foram afastados, eu acho um desperdício. Porque todos têm salário baixo, treina com elenco, mas sejam justos. Se Deus no livre guarde, tem alguma posição que aconteça contusão do primeiro, do segundo, deixa o garoto jogar, dê confiança pro garoto e bota ele para jogar. Além de ser uma grata surpresa profissional, financeiramente pode arrecadar muito pro clube lá na frente. É sobre isso que eu sempre comento aqui, que eu tento reviver essa prática. Porque o Fluminense sempre fez isso. O Fluminense, nos anos passados, antes vou te falar assim, antes dos anos 90 para trás, sempre foi feito dessa forma e sempre deu certo. Sempre deu certo. Sempre foi feito dessa forma e sempre deu certo. Então o que acontece? A implantação de dinheiro no mercado futebolístico ficou muito fácil. Então abandonaram os moleques da base. Quando o dinheiro era mais escasso, os garotos eram usados com mais frequência. Eu sei que a presidência do clube já falou que tem por obrigação 30% da base estar no profissional. E por que não pode mais, cara? Por que não pode mais? 30% é o mínimo.
Mas se for mais, não tem problema. Martinelli, John Kennedy não pode ser considerado mais da base para esse estudo. Eles vão ser eternos garotos de Xerém. Mas para esse estudo, eles não podem mais ser considerados base. Já são consolidados no profissional. Então, eu peço para que isso seja revisto, para que a gente não tenha muito problema lá na frente, ok? Eu prefiro antecipar problemas futuros do que esperar acontecer para poder entrar na correria. É melhor prevenir do que tentar remediar lá na frente. Mas essa é uma opinião minha. Eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso, tá? E um outro alerta, galera, que eu quero fazer. Domingo é a final do Carioca. Ok? Mais importante para mim é a rivalidade. Mais importante para mim é a rivalidade. E é isso que ainda sobrevive a Ferj hoje. Então é um campeonato que, para mim, eu quero ganhar sempre. Tá? Se eu perder, eu vou ficar revoltado. Quero ganhar sempre. Mas é um campeonato que, assim, não me deixa tão revoltado se fosse um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Entendeu? Um Mundial. Mas, vamos lá. Nós sabemos, isso é um alerta que eu faço à torcida tricolor e à minha diretoria. Vamos nos prevenir. Nós sabemos que toda vez que acontece isso com o rival está mal da perna, que o rival está sem confiança, que o rival está abatido, que o rival está assim, que o rival está assado, e chega uma final de Carioca, coincidentemente, sempre aparece um árbitro para jogar muito. Esse é meu lado torcedor, é falando o que eu acho. Prova? A única prova que eu posso passar para vocês são os passados. Os jogos passados é que podem dizer por mim. Ok? Já foram comprovados várias e várias vezes. Então temos que tomar cuidado que não vai ser um jogo assim, como é que eu vou dizer? Um jogo resolvido só entre os jogadores. Eu tenho a esperança que eu esteja errado. Mas temos que tomar cuidado com a arbitragem, reclamar o mínimo possível, mostrar a vontade, mas com inteligência, falar com o árbitro, mas com inteligência. Temos que entender que o que vai pesar para um lado não vai pesar para o outro. A gente sabe como funciona e já vimos isso várias outras vezes. Então temos que ir devagar com andor com santa de barro nesse ponto aí. Muita atenção nessa hora. Eu vejo dessa forma. Ok? Nós temos que ser mais guerreiros do que nunca e mais inteligentes do que nunca. Eu penso dessa forma. Eu quero saber a opinião de vocês quanto a isso. Porque eles estão muito mordidos. Até aqui o ano deles está muito aquém do que eles queriam. Mas muito aquém mesmo. E todos nós sabemos disso. Eles não gostam. Eles morrem de raiva. Eu não estou falando o adversário. Estou falando quem está de fora. A parte da mídia que está de fora. Eles ficam revoltados em ter que ver o Fluminense em evidência. Teve, quem é que não lembra, em 2008, quando nós perdemos a final da Libertadores, que teve um âncora, né? Era um comentarista famoso, de uma emissora famosa, que falou assim, alto em bom som. Fluminense perdeu, graças a Deus não vamos mais ficar ouvindo falar desse clube. Porque o cara era torcedor fanático do rival e já não aguentava mais e ver toda semana só falar de Fluminense. E diz ele que é profissional. É por isso que está amargando o ostracismo hoje. Então o ostracismo hoje não é à toa. Tomou um esporro no ar em rede nacional e foi demitido, não é à toa. É o que eu falo. São torcedores disfarçados de jornalistas. Então nós temos que acordar para isso e ter paciência. Apoiar o clube. Apoiar sempre o clube.
Porque numa hora dessa, quando acontece situações igual a essa, a gente não pode ter torcedor do Fluminense indo contra os jogadores. Nós temos que apoiar e achar o verdadeiro culpado. Ok? Eu já deixo minha orientação nesse sentido. Vamos apoiar nossos atletas. Porque para jogar contra, vai ter um monte do outro lado. Um monte. Vai ter só 11 não, amigo. Tenha certeza disso. Então, já estou tentando preparar a minha galera, a minha torcida, a família tricolor toda para a guerra. Mas para a guerra temos que estar junto. Torcida, comissão técnica, jogadores e diretoria. Até a panela do mal tem que apoiar, cara. Porque a diretoria já fez tudo que eles quiseram. Já fez tudo. Espero que agora, pelo menos por um tempo, eles dêem moral à diretoria e dêem moral ao clube. Passe a focar no clube. Pelo menos finja que é de verdade. Porque precisamos de todos juntos no momento. Ok? Então vamos lá, família. Obrigado pelo carinho da atenção. Não esqueça de dar o like. E tamo junto, Flusão. Até a próxima. E tô ficando mais velho, né, compadre? A gente se vê por aí.